Uma pesquisa feita por Albert Merhaben em 1975 demonstrou que a nossa comunicação é fundamentada em 3 pilares: conteúdo, voz e linguagem não verbal. E aqui, nenhuma surpresa. Mas os números que Merhaben atribuiu a cada um desses pilares e o quanto cada um dele contribui para a nossa comunicação é que são surpreendentes. Tão surpreendentes que existe uma expressão que roda pela internet que diz que é o mito de Merhaben. E hoje a gente vai entender um pouquinho se é mito ou se as pessoas estão interpretando de forma equivocada a pesquisa desse grande mestre maravilhoso. A pesquisa feita por Merhaben é polêmica porque ela tinha um escopo muito pequeno e porque ela tinha um caráter muito enviesado que buscava de fato investigar como as emoções afetam a nossa comunicação. Na pesquisa de Merhaben, ele conclui que o conteúdo, ou seja, aquilo que a gente diz que é o primeiro pilar, onde reside todas as armas da retórica, contribuía com apenas 7% da construção da nossa mensagem. Voz, 38% e linguagem não verbal, 55%. Muitas pessoas na internet e na vida acadêmica interpretam essa pesquisa de uma forma muito simplista, chegando a uma conclusão completamente equivocada de que o conteúdo não seria tão importante ou tão relevante na nossa comunicação, na construção da nossa mensagem. Basicamente, é como se tivesse alguém por aí dizendo que você não precisa dominar muito bem o seu conteúdo. Basta que você saiba falar de forma eloquente, que você tenha uma boa dicção, que você domine a sua linguagem não verbal e a sua expressão corporal, que você vai passar e que vai dar certo. Não, gente, não é isso. É lógico que não pode ser isso. Aquilo que a gente fala é fundamental. A escolha do conteúdo, a curadoria, o quanto a gente se responsabiliza pelos dados que a gente compartilha e pelas informações que a gente coloca na nossa mensagem, bem como a veracidade das fontes que a gente está usando. É óbvio que o que a gente diz é fundamental. A conclusão que a gente deve chegar quando a gente olha para a pesquisa do Merhaben não é que o conteúdo é menos importante ou relevante que a performance, mas sim que a performance pode desvirtuar, deturpar o nosso conteúdo. É por isso que num treinamento de comunicação e oratória, a gente vai passear por esses 3 pilares. A gente vai estudar como construir a nossa argumentação, como desenvolver uma linha lógica de raciocínio, como fazer a introdução e como fazer a conclusão da nossa mensagem. Não só palestra, pode ser uma reunião, pode ser um bate-papo, pode ser uma conversa, pode ser uma entrevista, pode ser uma mediação. Como a gente começa, como a gente termina, sempre vai ser determinante. Num segundo momento, a gente vai se debruçar sobre esses outros 38% que dizem respeito à nossa voz. Aqui a gente tem que olhar tanto para a fisiologia da voz, toda a parte fonoaudiológica, musculatura orofacial, o quanto a gente vai cuidar da nossa dicção, da nossa fonação e da nossa respiração. Ou seja, como que a gente vai preparar esse instrumento para que ele vocalize. E aí a gente vai chegar na segunda parte da voz, onde a gente vai falar sobre expressividade vocal. Como que a gente prepara e como que a gente manipula a nossa voz. E é a parte mais deliciosa, é quando a gente entra em expressividade, claro. E num terceiro momento, a gente vai se debruçar sobre a linguagem não verbal. Linguagem não verbal não é apenas expressão corporal. Linguagem não verbal é tudo aquilo que comunica sem texto. Você tá vendo aí, aqui ó, atrás de mim, tem planta, tem livro, eu tô vestindo uma roupa preta e branca, tudo isso está comunicando, tudo isso está criando sentido e significado para você. Mas, num treinamento de oratória, a gente vai sim se debruçar sobre a nossa performance, sobre a nossa expressividade corporal. Então a gente está falando de postura, posicionamento, expressão facial, gestos e contato visual. Então, num treinamento de oratória, a gente vai percorrer esses 3 pilares de modo que a gente entenda quais são os fundamentos, da onde eles surgem, por que eles surgem, quais são as regras que afloram e que brotam desses fundamentos e como a gente pode colocá-los em prática. Obviamente, aqui a gente está falando então de método. Quando a gente conhece uma metodologia, uma técnica que passa pelo nosso corpo, pela cognição e pela parte motora da nossa existência, a gente precisa treinar. Porque senão essa técnica vai robotizar a gente, vai deixar a gente num lugar
onde os outros vão ver que existe técnica. E a técnica bem aplicada é aquela que ninguém enxerga, que parece apenas que você nasceu com esse talento maravilhoso de se comunicar muito bem. Técnica, treino e repertório. Um treinamento pode te oferecer técnica e oportunidade de treino. Inclusive, um treinamento deve te oferecer técnica e oportunidade de treino. Agora, o repertório, esse é por sua conta.